E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu queria falar um pouco sobre o Xiao, esse boneco que tá aqui na minha party. Eu queria falar porque é o seguinte, eu tava pensando outro dia que um personagem que recebeu um buff absurdo, meio que direto ou provavelmente indiretamente, sem completa intenção da Ruyo, foi o Xiao. É impressionante. Eu queria, né, dar uma repassada aqui sobre isso, falar um pouco, mostrar algumas coisas e etc. Eu tenho o meu Xiao desde a 1.3. Eu peguei ele tipo dia 1º, dia 2 do primeiro do banner, né, da primeira vez que ele veio. Eu consigo checar aqui até a data que eu peguei ele. Cadê? Aqui, ó. Obtido em 2/2 de 2021. Então, né, façam as contas. E aí, o que acontece? O meu Xiao, ele não tá bem buildado, já deixo bem claro aqui. Por quê? Porque ele tá meio que largado às traças. Sombra verde na teoria. A arma aqui dele tá 90, mas é porque não tava. Ele tava de Favonius porque eu tinha pego a lança dele pra jogar em outro lugar. E a segunda lança dele que eu tenho eu não upei também. Então, assim, bagunça total. Os talentos dele estão tudo no 8, porque foi um boneco que eu peguei ele muito na aleatoriedade. Tipo, ele veio, acho que eu ganhei o 50-50 dele, e ele veio o pitch muito baixo. Então, tipo assim, eu não contava que eu ia ganhar ele. E aí ele veio, né? Eu não vou mostrar a build certinha, porque, bom, meu Shao tá cagado, tá jogado às traças. Mas eu queria falar sobre ele. Bom, Shao, DPS Anemo, lanceiro, né? De imersivo. E aí, quando ele lançou, nós não tínhamos bonecos possíveis de rodar com ele direitinho, entendeu? Então ele existia, era isso, os suportes que a gente tinha pra ele eram os padrões, então era Bennett, era tipo tentar a sorte com uma Jhin, um Shingqiu, e olhe lá, porque e outra, o Shao nessa época, ainda o melhor set pra ele era ou Gladiador ou Sombra Verde, porque não tinha outra opção, entendeu? Era de um ponto que o Albedo era cogitado ser um bom suporte para ele, de falta de suporte. Porque o Bennett, ok, estrela, mas e os outros? Xiangling, mais ou menos. Shingeki, o Fischl, o problema não são os 4 estrelas, é o próprio Xiao mesmo, saca? Então, tipo assim, por causa disso, é complicada essa questão. Pra ter uma noção, o Xiao ele era tão coisa que Albedo e Zhongli era uma dupla interessante. Porque o Albedo permitia você ficar pulando aquela plataforma se o Xiao não tivesse ult, e o Zhongli te dava escudo. E é isso. Então, tipo assim, pra vocês verem. Aí ia ser tipo o Xiao, talvez o Bennett, o Zong e o Albedo, por exemplo. Assim, chutando alto. Então, assim, o Xiao ele passou por muitas melhorias. Hoje em dia, só uma breve passada de pano aqui, a arma assinatura dele é do mochileiro, então é fácil de conseguir. Mas qualquer lança de DPS pode ser útil. Aqui ó, do passe, da loja, de banner padrão, ó. Tem essa aqui também que é do passe. Entendeu? Tipo assim, qualquer lança com taxa ou dano crítico de substatus é interessante. Essa aqui, eu acho ela interessante porque ela dá buff por personagem de Liyue. Então se você conseguir um time só de Liyue, pode ser interessante. Mas, lanças de DPS padrão. Então toda lança com taxa ou dano crítico de substatus pode ser usada no Xiao. Só ficar esperto com a passiva. Artefatos. Hoje em dia o mais indicado para ele é o set da Vareza. Cadê? Aqui, ó. O set da Vareza. É o melhor set para ele no momento. E eu vou explicar a evolução dos artefatos dele agora. Talentos é aquilo. O ideal é esses 3 aqui. Infelizmente você vai ter que upar. A ult dele não é tanta assim, mas é bom. É legal ter, sabe? Ainda mais por ser um DPS. Não é um DPS que completamente fica no lado dos ataques básicos, igual por exemplo a Skirk, entendeu? Então tipo assim, por causa disso, eu acho que o Xiao ele tem que ter um certo carinho nessa questão. Agora vamos falar dos upgrades. Na parte de armas, o Xiao só teve melhorias. Por quê? Porque lançaram outras armas 5 estrelas muito melhores para ele. Não só a assinatura dele que é boa, mas nós temos a Roma, que veio logo depois porque a Rutal e ele vieram na mesma versão. Temos o Báculo das Areias Escarlate. A gente tem outras lanças? Temos outras lanças. De cabeça, assim, me fugiram algumas? Me fugiram, não vou mentir. Mas eu sei que a lança da Shenhe é uma boa opção. Ela tá no banner agora, porque eu tô no banner da Skirk. Mas olha aqui, vamos lá. Vamos passar aqui rapidamente. Ó, a lança do Zhongli não é tão interessante. A da Shenhe é mais ou menos. A da Emily não é tão interessante. A da Escoffier pode ser usável. E o resto aí é história.
Agora, de artefatos. Você pode usar o Sombra Verde, basicão, se você não tiver outro personagem com Sombra Verde no time, né? Então você pode sim usar o Sombra Verde, mas você pode usar ó, tanto da Vareza quanto esse set aqui, ó. Que eu não vou saber o nome dele agora, que ele é aqui de Sumero. Nossa, agora eu não vou saber dizer. Meu deserto de Sumero tá largado às traças. E não, eu não tenho interesse algum em, tipo, mexer com ele por enquanto. Deixa ele aí, pô, tá fazendo nada demais, deixa ele ser feliz. Não, nesse aqui não. Cadê? Esse aqui é domínio de boss. Ah, eu não sei, mas é o set que veio junto com... Não, esse aqui não. É o set que veio junto com o set do Ayato. Eu não lembro aonde é que ele tá, o domínio agora. Não... Só tentar uma última vez aqui. Não é esse, tá. Esse set aqui, ó. Deixa eu ir numa síntese que aí eu consigo achar certinho. Beleza. É um set que ele lembra o Bosácios, que é o Yaksha de 4 braços Eletro, que morreu no abismo. Pô, pera aí, eu tenho que descer da cidade aqui. DPS de imersivo a gente usa, né, mano? Pô, não pode dar mole. Tá vendo aqui, ó. Cadê? A síntese aqui, ó. Esse set aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Ah, não sobreviver. Aqui, ó. Esse aqui. O Além Vida Cinábrio. Esse aqui, tá vendo? Então, tipo assim, é complicado demais. Porque ele é um set que era ideal pro Xiao. É esse aqui mesmo. Acho que é esse mesmo. De qualquer forma, é ele ou esse aqui? Não, é o outro mesmo. É o outro. De qualquer forma, esse set, ele foi um must pro Xiao. Porém, esse set aqui ele é bugado. Então, é o Eco de Sacrifício que é bugado. Ah, se eu estiver confundindo também não tem problema. Acontece o seguinte, os dois, eles não compensam ser farmados. Porque eles são simplesmente, um não é viável e o outro só é usável no Xiao. Então, tipo assim, pô, vamos ter bom senso. Aí, com a chegada da Vareza, a gente teve o set dela. E aí sim, ele também é um ótimo set pra personagem de imersivo. Porque, né, cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Ele já aumenta dano de imersivo só na passiva de 2 peças. Nas de 4, então, meus amigos, é uma melhoria monstruosa, sabe? Então, passamos dos artefatos. Agora, buffs indiretos que o Xiao teve por parte de personagens. Eu não vou falar da Furina agora. Faruzan. A Faruzan, ela é um caso à parte. Por quê? Porque ela veio junto do Scaramouche. Entendeu? Então, tipo assim, quando ela veio junto do Scaramouche, ela serviu, querendo ou não, pra revitalizar o Xiao. Porque ela é uma buffer de dano de DPS animo. Então, assim, ela, querendo ou não, salvou o Xiao mais uma vez. E a Faruzan ela é interessante porque o nível dela, tudo bem, ajuda um pouco, mas não é tão relevante assim. Ela é uma ótima bateria, além do que ela pode procar o Sombra Verde. Então, assim, ela já é muito útil. Ela não tá de Sombra Verde, por quê? Porque se eu fosse usar o Xiao, por exemplo, eu ia usar a Retentora, que tá de Sombra Verde. Ou, por exemplo, o próprio Xiao, que já tava de Sombra Verde também. Então, tipo assim, é porque eu tô usando a Faruzan junto do Scaramouche. Então, o Scaramouche, ele já usa outra coisa. Então, por isso que ela não tá de Sombra Verde, mas deixando claro. Ela pode ser usada pra procar o Sombra Verde. Ela serve de bateria também, ó. Ela... é isso, basicamente. Mas ela, só o buff que ela dá já é absurdo, tá? Então, a Faruzan foi um buff, querendo ou não, indireto pro Xiao. Era pra ser direto pro Scaramouche e acabou sendo indireto pro Xiao. A Retentora. A Retentora, mesmo esquema da Faruzan. Serve pra usar Sombra Verde. Serve pra gerar energia. Aqui na minha não, porque a minha tá de Atlas, mas... você pode estar com um Codex de Favonius. Você pode colocar Histórias Extraordinárias. Então, assim, as opções existem. Você pode usar nela também o outro set de artefato, o azul, que eu esqueci o nome agora, que veio na versão da Chevreuse. Eu não sei se eu vou ter peça dele aqui sobrando. Acho que eu não vou ter, mas eu acho que dá pra entender de qual que eu tô falando. Que é o que veio junto do set da nave, que foi um domínio que eu não farmei, mas dá pra ser usado. E aí, por que ela é uma buffer interessante pro Xiao? Por 3 motivos. Primeiro, a bateria, 4. Primeiro, a bateria, né? Gerar energia anemo, perfeito. Segundo, a possibilidade de permitir uma arma de buff. Seja Favonius, seja histórias extraordinárias, já é um ótimo sinal. Terceiro sinal, os artefatos. Ela pode usar tanto aquele set que eu falei, de cura que veio junto com o set da Narvia, quanto Sombra Verde, caso algum outro membro da equipe não esteja usando. E não só isso, como também a ultimate dela permite você ficar pulando, o que já ajuda muito o Xiao na falta da ult dele.
entendeu? E não só isso, como por ela ser uma healer global, né, ela cura o time todo, ela permite que a gente possa usar a Furina no mesmo time que ela se encaixa. É igual a combinação de Furina e Escoffier, né? Querendo ou não, a Escoffier cura todo mundo, a Furina tira da vida de todo mundo. A Redentora faz a mesma coisa, só que tem o buff do imersivo, o Sombra Verde, a possibilidade de bateria, o lance dos Histórias Extraordinárias também é uma possibilidade. Então, por causa desse conjunto de coisas, inclusive Histórias Extraordinárias, se eu não estou errado ou maluco, que eu. Ele é 3 estrelas, ele tá lá embaixo. Eu devo ter uns dois. Aqui, ó. Ele. Ah, não, ele buffa em ataque e em vida. Se fosse em ataque também seria ótimo pra Redentora. De qualquer forma, ela permitiu a possibilidade de se usar a Furina. Que é uma ótima. É assim, né? A Furina, não preciso nem dar muitos detalhes. Outras opções que você pode vir a usar com o Xiao também. Que eu consigo pensar que agora é o Kazuha. Mas o Kazuha é aquilo, ele não vai fazer redemoinho com outro elemento, a não ser que você coloque outro elemento. Então, a não ser que você não tenha uma Faruzan, por exemplo, aí nesse time ele encaixaria pra fazer redemoinho com Hidro, mas ainda assim não é uma opção tão viável assim. Cadê ela? Cadê ela? Ela tá aqui pra frente. Deixa eu ver, cadê? Ah, aqui ó, a Yansan é uma boa ideia. Por conta do buff dela permitir só ser estacado com movimento. Então pelo Shao ficar dando os dashes dele, é muito mais habilitado. O Bennett, né? Você pode colocar, caso você não tenha, por exemplo, a Faruzan, ou a Furino, a Retentora. Você pode colocar os dois juntos, ó, a Yansan e o Bennett juntos. Mais o Xiao, mais, sei lá, a Faruzan, por exemplo. Ou às vezes um outro personagem com escudo. Seja uma Lanyan, seja um Zhongli, uma Citlali, quem sabe. Entendeu? Então, querendo ou não, foram outros buffs, outras possibilidades de buff para o próprio Xiao. O dano dele, querendo ou não, teve um aumento, apesar dos multiplicadores dele não terem sido alterados, né? Porque o Genshin não faz rework de personagem, ainda mais os antigos. Mas assim, é um boneco que hoje em dia tem gente que gosta muito dele. Ele, querendo ou não, é um personagem bem interessante, a lore dele, o lance dos Yakshas, a proteção de Liyue. Então, assim, ele é um boneco muito legal. Eu, particularmente, não acho o design dele tão legal assim, mas eu não acho feio. A história dele, quesito lore, é muito boa. A participação dele dentro de Liyue eu também acho muito interessante. Mas, infelizmente, é um boneco que, se não fosse essas possibilidades, entre aspas, de buffs indiretos, né? Porque aquilo, quando eles lançaram o set de imersivo, só temos 3 DPS de imersivo no jogo. O Shao, a Avareza e o Gaming. O Gaming, não sei. Então, tipo assim, eles, querendo ou não, já tinham consciência de que iam indiretamente buffar o Shao. Mas ainda assim, é um ponto a se abordar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Puder deixar um like e comentário ajuda muito. Puder se inscrever ajuda mais ainda. Ah, eu não vou usar o Shao no Abismo porque o meu não tá bem buildado e eu não tô afim de ficar passando raiva com ele não. Porque eu não vou pegar o set da Vareza e botar nele. Eu também não tenho afim de upar os talentos dele, então deixa por assim mesmo. Então muito obrigado quem assistiu até aqui. Puder deixar um like e comentário ajuda muito. Puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.